Questão da Polícia Civil de São Paulo, 2022, Banca Vunesp. Prova de investigador. Em certo dia, Estela afirmou para sua mãe, Marília: "Eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa." Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo, conclui-se que Estela... Veja, se a afirmação é falsa e nós temos aqui o conectivo ou, pela tabela da verdade, quais são as partes dessa frase, se são verdadeira ou se são falsa, né? É um conectivo ou. Para isso, eu tenho que saber a tabela da verdade. Se eu não souber a tabela da verdade, decore salteada, nem precisa ir fazer a prova. Vamos procurar a tabela da verdade do ou. Olha ela aqui. O que acontece com a tabela do ou? Ela é super boazinha. Ela é verdade nas 3 linhas. E só é falsa quando as duas proposições são falsas. Então, para que a tabela da verdade do ou seja falsa, ambas as proposições têm que ser falsas. Então, olha, se aqui é um ou e me falaram que isso é falsa, que essa frase é falsa, o que significa obrigatoriamente? Que essa primeira tem que ser falsa e essa segunda também tem que ser falsa. É só associar isso, né? O P é a primeira parte e o Q é a segunda. Eu tenho a resposta. Se a resposta é falsa, o enunciado me disse isso, então a primeira parte, que é o P, e a segunda parte, que é o Q, são falsas obrigatoriamente. Então, veja, eu não estou doente é falso. Então, o que é verdade dessa frase? Vou colocar aqui, olha, eu estou doente. Por quê? Porque se o eu não estou doente, o eu estou doente é verdadeiro, né? Eu fiz a lição de casa. Eu fiz a lição de casa é falso. Então, qual que é a verdade disso? Eu não fiz a lição de casa. Eu não fiz. Pronto. Isso são verdades. Por quê? Porque contraria essas duas frases, né? Eu não estou doente, vira eu estou doente. Eu fiz a lição de casa, eu não fiz a lição de casa. Por quê? Porque isso aqui é falso. Para isso ser falso com ou, as duas têm que ser falsas. Então, ok. Vamos ler a primeira, então. Aqui tem que ter uma verdade aqui, né? As alternativas, uma é verdadeira, né? Em questão. Está doente e não fez a lição de casa. Veja, eu tenho um conectivo e. Para que um conectivo e seja verdade, toda a frase, ambas têm que serem verdades. Olha aqui a tabela da verdade do e. Veja, a tabela da verdade do e, ela tem, das 4 opções, uma verdadeira só. E para que ela seja verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Vamos ver aqui a questão. Está doente. A Estela está doente? Deixa eu ver aqui, ó. Ela está doente. Está doente. Então, isso aqui é uma verdade. Não fez a lição de casa? Sim, ela não fez a lição de casa. Então, isso é uma verdade. Verdade com verdade na frase com o conectivo e dá verdade. Está escrito aqui, ó. Verdade com verdade no conectivo e é verdade. Então, essa aqui está correta. Vamos ver a segunda. Está doente. Já sei que realmente está doente, verdadeiro. Ou não fez a lição de casa. Ela não fez a lição de casa. Poxa, é um conectivo ou.
bastava que uma seja verdade para dar certo. Então, as duas são verdades. Está caindo nessa linha aqui, ó. Essa linha 1, né? Conectivo ou duas verdades, resposta verdadeira. Está correta também. Aqui, se não está doente, então fez a lição de casa. Isso aqui é uma frase do tipo se então. Não está doente é falso, né? Porque na verdade ele está doente. Então aqui é falso. Aqui está escrito se não está. Fez a lição de casa? Não. Ele não fez a lição de casa. Então aqui é falso. Falso com falso. Na tabela da verdade do se então, o que que dá? Vamos olhar lá. Tem que saber decorar isso, ó. Tabela do se então. Falso com falso. Falso com falso dá verdadeiro. Aqui escrito, ó. Se falso com falso dá verdadeiro, então isso aqui também é verdade. Então isso aqui também estaria correta. A delta. Está doente. Está doente? Sim, está doente. Verdadeiro. Se e somente se não fez a lição. E se não fez a lição, é verdadeiro. Então eu tenho duas verdades para um se e somente se. Como é que é a tabela do se e somente se? Está aqui, ó. Para que o se e somente se seja verdadeiro, as duas frases têm que ser verdadeiras ou falsas, iguais, né? Ó, verdade com verdade dá verdade. São iguais. E falso com falso também dá verdade. Então, o se e somente se, para ser verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras ou ambas têm que ser falsas. Qual que é o caso aqui? Aqui eu tenho um se e somente se com verdade e com verdade. Então, isso aqui também é uma verdade. Veja, está caindo na linha 1. Né? Verdade com verdade dá verdade. Então, delta também é verdadeira. Aqui eu tenho um outro se e somente se. Está doente? É verdadeiro. Fez a lição de casa? Não, não fez a lição de casa. Isso aqui é falso. Verdadeiro com falso no se e somente se dá o quê? Ó, verdadeiro com falso no se e somente se dá falso. Então, essa eco é falsa. Então, essa questão tem 4 alternativas verdadeiras. Então, essa questão vai ser anulada. É isso.